Hello, hello. Esperar aqui começar a entrar essa galera. E aí, Vini Boy, Denise, Gabs. Lô, tudo bem, gente? E que alegria ter vocês aqui hoje para nossa live. Bem os fãs do yoga. Gente, só para fazer uma pequena introdução aqui para vocês, então, antes de eu chamar o Marvin, o Marvin é um apelido carinhoso, mas o Marcos Vinícius, né, vai ser a estrela aqui hoje dessa nossa live. O intuito dessa live, gente, é a gente ver, gerar um certo conhecimento maior sobre o que o yoga ele verdadeiramente significa, né? E sabendo disso, que a gente consiga, através das práticas, né, e da filosofia mais profunda do que é o yoga, trazer isso para a nossa vida, né, nas pequenas coisas. Então, eu estou esperando o Marcos Vinícius dar um join aqui. Aí já chegou, né, Marvin? E aí a gente começa, tá? Primeiro, se vocês estiverem me ouvindo bem, me falem, porque fiz uma live outro dia que não tava. Então só manda um joinha e aí eu vou... Só um minutinho, deixa eu colocar o Marvin aqui. Peraí. Vamos lá. Vamos ver se... Beleza, todo mundo ouvindo. Ótimo. E aí, vamos ver. Marvin? E aí? E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Deixa eu só arrumar a câmera aqui agora. E aí, Marvin, olha, tinha uma galera aqui me mandando mensagem esses dias, depois que eu divulguei a live, super interessada, super na pegada de entender, enfim. E pessoas que já são do mundo de yoga, pessoas que não. Então, antes de mais nada, eu queria só que você se apresentasse, né, para essa galera que talvez esteja aqui, que é público da Beancharge e ainda não te conhece. Tranquilo. Bom, eu sou o Marcos Vinícius. A galera aqui na Austrália não me conhece como Marcos Vinícius, me conhece como Marcos Fonseca. Mesmo? Eles não Nem eu conseguem sabia falar dessa. Vinícius. Vinícius explode o cérebro deles. Exato. Então, eu vou falar da minha jornada com o que me trouxe a ser o que eu sou agora. Eu descobri o yoga pela primeira vez em 2006. Eu era super deprimidão e dark e violento e agressivo e tal, e eu era muito próximo, sou muito próximo das minhas tias na minha família, né? E a minha tia já tinha feito yoga e ela me falou, você precisa fazer yoga. Eu falei assim, Aí ela insistiu tanto que ela decidiu pagar para eu fazer yoga. E isso foi em 2006 e eu fiz yoga 3 meses e eu detestei cada minuto do processo. Então você era heavy metal e aí foi convidado para ir totalmente místico. Eu acho que a minha tia já estava de saco cheio de ter que lidar com o meu drama, entendeu? E ela estava tentando arrumar um jeito de eu me virar sozinho. E entrei no yoga e, sinceramente, detestei cada minuto. Pratiquei por 3 meses. E é muito engraçado porque eu fui criado numa família onde meu pai era muito violento, minha mãe era muito violenta. Então, essa era a linguagem que eu usava para me comunicar. Então, a minha última aula desse período de 2006
foi exatamente quando a professora falou de um conceito no yoga que a gente chama de ahimsa, que é não violência. Eu não sei como você traduz isso para português, mas seria não violência. Sim. E esse foi o dia que eu virei e falei assim, tchau, não volto mais. Porque eu falei, que besteira, essa história de não ser violento aos animais. Tipo assim, eu não posso, quer dizer que eu não posso comer, que não é certo eu comer animais, ou, por exemplo, uma vaca, entendeu? Uhum. Ou que eu não posso ser violento. Eu falei, que besteira, saca? E aí eu não voltei mais. E aí voltei para para artes marciais. E fiquei um bom tempo lutando e tudo mais, até que eu basicamente quebrei o joelho numa competição e eu não consegui fazer nada durante muito tempo da minha vida. E quando você tem toda essa energia e essa violência e essa coisa dentro de você, essa inabilidade mesmo de lidar com suas emoções e com seus conflitos, e você usa como válvula de escape algo, no meu caso era artes marciais, e de repente isso some da sua vida, que você realmente não pode mais usar aquilo como método para lidar com seus dramas, as coisas ficaram bem difíceis. Porque basicamente não tinha um escapamento. O escapamento estava entupido, né? Uhum. E isso aconteceu, então, nesse espaço de 2006 até 2013, que foi quando 2012, no final de 2012, foi quando eu decidi realmente que não dava mais para ficar onde eu estava. Eu já estava numa fase onde eu estava no ambiente de trabalho muito tóxico no Brasil, nessa cultura de trabalho, mais. Você trabalha para comprar coisas, saca? Você só tá feliz quando você compra. Na época era televisão ou era alguma coisa, entendeu? Era televisão mais moderna, porque eu venho da área de mídia, de animação, filme e pós-produção de filme. Então a gente era sempre ligado ao equipamento, assim. Então a gente era sempre querendo comprar o equipamento tecnológico mais avançado, seja o computador, seja a televisão, seja não sei o quê. Sim. E eu acho que tinha muito disso na cultura brasileira, de trabalhar para comprar coisas, porque no final das contas é o copo d'água para quem está no inferno. Saca? Padrão circular, né? Uma vez que você entrou nele, você vai ficar ali rodando, igual um hamster, né? Dentro da sua rodinha. Na verdade, nós seres humanos, a gente sempre tem essas coisas que a gente usa como muleta, né? E a gente não tá se sentindo bem, a gente sempre busca algo externo. Uhum. E eu tava muito preso nisso. E sempre me sentia insatisfeito, sempre me sentia infeliz. Ninguém gostava de ficar perto de mim porque eu tava sempre mal-humorado, violento, chato pra caralho, reclamando das coisas. E eu entendi que não dava mais pra ficar daquele jeito. Que aquilo não era o jeito. E eu comecei a estudar por conta própria budismo, hinduísmo e comecei a estudar espiritismo na época. Em 2013 eu entendi que eu tive umas experiências onde eu entendi que o espiritismo não era para mim. E foi quando a minha sogra na época me recomendou que eu fosse fazer uma aula de yoga. E eu falei assim, não dá, não é pra mim, saca? Já tive essa experiência, né? Não curti, é horrível. Eu vou chegar lá, mas não é pra mim, não gostei. E ela insistiu algumas vezes, e ela falou, por que você não tenta esse tipo de yoga que essa minha amiga dá aula. E aí eu fui lá e tentei, era uma aula de Ashtanga Yoga. E para quem não conhece,
Ashtanga, ela é uma... A Ashtanga do Patabi Joyce, porque tem dois tipos de Ashtanga. A Ashtanga da prática física da yoga, ela é uma série de poses colocadas numa sequência, onde você tem 3 níveis, 1, 2, 3. E todos os dias de manhã a gente tinha a prática da série 1, que é uma fase mais acessível para um cara que está começando e tudo mais. E é muito forte. Então, nos primeiros 5 minutos eu tava ali, de cabeça para baixo, suando igual um porco. E eu apaixonei instantaneamente. Instantemente? Essa palavra Instantaneamente. Instantaneamente. Desculpa, gente. Realmente eu não uso essas palavras mais para conversar. É muito engraçado. Mas anyway, mas de qualquer forma. E naquele sofrimento de suar e de sentir a minha mente no limite e da intensidade da respiração, são todas as coisas que me remeteram às lutas, às artes marciais. Então, naquele momento, eu falei assim, eu não posso estar acreditando que isso está acontecendo comigo. Eu apaixonei em 5 minutos. E foi uma das coisas mais sinistras, porque na hora eu sabia que aquilo ia ser meu caminho. Na hora eu sabia que eu ia ser professor. Porque na hora eu virei e falei assim, se isso tá fazendo isso comigo, com um cara tão duro, tão cabeça dura mesmo, e tão mal-humorado, e tão... Eu tenho que trazer isso para outras pessoas. E esse foi o processo, e nesse ano de 2013, onde eu descobri a yoga, foi quando eu entrei o processo também de sair do país. E quando eu vim para a Austrália, aqui o esquema de yoga é bem diferente. Na minha opinião, você tem muito mais opção do que no Brasil. Na época, inclusive, provavelmente, pelo menos na cidade onde eu morava, aqui na Austrália você tem... É uma coisa absurda de quantidade de opção que você tem de diferentes tipos de yoga. E eu meio que caí num esquema mais chamado Vinyasa, que é meio que... Bem sincero, não tem muita filosofia. Não tem muito... É muito só mexer o corpo e posições e tudo mais. Então... Só um parênteses, exatamente sobre isso que você está falando, né? Porque a yoga, ela é muito... como que eu posso dizer? Ela é muito mal interpretada, eu diria. A galera não tem ideia do que é yoga. Ninguém tem ideia do que é yoga. Exatamente. Então, assim, a maioria das pessoas conhece a yoga como uma prática física. Então, assim, que chega a se comparar com, sei lá, com academia, né? Então, ou eu faço yoga ou eu faço academia, como se a yoga fosse unicamente um exercício físico para o corpo. Talvez um pouco mais desafiador, mas somente isso, né? Então, exatamente. Então, assim, se você puder explicar, assim, para quem não tem esse tipo de conhecimento, né? E não entende deep down, bem profundamente, o que é o yoga, então eu acho que isso é uma coisa muito legal, né? Desmistificar um pouco o que é o yoga, além da prática física. A yoga, ela é uma parte, ela na verdade, ela é uma prática, ela vem dos Vedas, que são esse monte de texto e filosofia que eles, sei lá, de 15 mil anos atrás. São as escrituras, né, hindus lá. São as escrituras, sim. Que surgiu na parte leste do mundo, assim. E que, basicamente, nessa época, nesses textos, era todo simplesmente a filosofia de como você se libera do sofrimento. Desse sofrimento que a gente tem com tudo na vida.
saca? Uhum. E yoga, ela é meio que a parte que você aplica realmente as ferramentas para liberação. A gente vai falar da moral da história. Tem os textos explicando todo o rolê de liberação, e aqui está a parte física. Aqui está yoga. E a Uma yoga, vertente, ela... né? Só uma vertente do... Exatamente. E é um galho, né? E é uma... E não tem um tipo de yoga, mas todas as práticas físicas da yoga, elas caem sobre o guarda-chuva, elas estão debaixo desse guarda-chuva chamado Hatha Yoga, saca? Mas só explicar pra galera que yoga, até pouco mais de 100 anos atrás, cara, ou seja, por 5.000 anos, não tinha nada de pose. Para não falar que não tinha nada, tinham algumas poses que eram... tinha as pinturas dos yogis pendurados de cabeça para baixo numa árvore, saca? Que é literalmente, os yogis sabiam que tinha um mecanismo no corpo, que quando você tá de cabeça para baixo, você tem um mecanismo no seu corpo que, quando você aumenta a pressão aqui, a sua atividade cerebral diminui. Então eles já sabiam que ficar de cabeça para baixo era ótimo para você, sem a pressão no pescoço física, mas a pressão de gravidade mesmo, aquilo já corta a sua atividade cerebral, que é essencial para você achar liberação. Então, na verdade, a filosofia, ela é uma série de passos, passo a passo, de sutras, é tipo um manual mesmo de como que você vai achar a liberação. E a parte física, que são as poses que a gente vê no Instagram, que a gente vê no Facebook, que a gente vê em todo lugar, essas poses, se eu pudesse colocar elas na minha prática, elas são 1% de todo o rolê. Então... É muito interessante você entender que tem uma ciência tão... Eu nunca vi uma ciência tão... Porque yoga é uma ciência, porque é um compilado de métodos científicos que basicamente, se você seguir eles, você vai ter esse resultado. Simples assim, saca? E ao mesmo tempo, é uma ciência que te deixa muito livre para você falar, ó, basicamente aquela história do Buda, não acredite em nada que ninguém te fala, nem mesmo que eu diga, a não ser que você tenha vivenciado isso você mesmo. Então, a yoga é muito isso, essa é a prática, saca? Muitas pessoas vão se conectar com um aspecto da prática, com outro aspecto da prática, e por isso que muitas vezes as pessoas ficam na prática física muito tempo. Muitas vezes as pessoas ficam só na prática de meditação. Muitas vezes as pessoas ficam na prática só de respiração. Porque o objetivo do yoga, eu não sei se está sendo muito claro o que eu estou explicando, mas o objetivo do yoga é liberação. É liberação, e o objetivo do yoga é meditação. E meditação... Liberação, você diz assim, no sentido de freedom, de liberdade? No sentido de você... a palavra yoga, ela vem do sânscrito, que significa yog, que é a etimologia da palavra yog, que é unir, saca? A galera traduz yoga como união, mas não é união. A tradução literal da palavra yoga vem de yoga, que é unir. To unite, em inglês. E é literalmente, nesse passo a passo, a gente sempre, os seres humanos estão sempre ligados para explorar o externo. E o processo do yoga é o contrário, ela sai de fora para dentro. Então, ela trabalha com todas as suas camadas externas, como o seu corpo físico, e até você chegar na mente, e até você chegar
em o que algumas pessoas chamam de Deus, outras pessoas chamam de higher consciousness, de consciência. Tem uma palavra em português para higher divina, talvez? Consciência divina, ou... Porque isso é uma coisa a gente tem que entender também que muita gente fica muito presa ao vocabulário e à linguagem e cria muita resistência com o vocabulário. Se fala de divino, quer dizer que é ligado à religião, então quer dizer que não é para mim. Não, não é isso. Você tem que entender o contexto em que as coisas estão sendo ditas e é cultural, inclusive. Pessoas, elas vão se comunicar com as ferramentas que elas têm, com um leque de palavras que elas têm. Então, do mesmo jeito que eu tô tendo um pouco de dificuldade de achar as palavras em português para abordar um tema, a minha avó, se ela fosse explicar isso, a minha avó ia falar que era Deus, que era, saca? Porque ela não, saca? E outra pessoa que não é, talvez, do cristianismo, ela vai explicar como energia, como, entendeu? Então, todo o esquema da yoga mesmo é você literalmente trabalhar com todas as suas camadas até que você encontre realmente aquela união com tudo que há. Vamos chamar de o field, né? Como se fosse é algo maior. É com algo maior do que a gente. Não é maior, eu não diria maior, porque maior entra no esquema de dualidade demais. Eu acho que o jeito certo seria mesmo, não é nem que é maior que a gente, mas é porque a gente já é parte disso. Não é que é maior porque não é separado da gente, entendeu? É a gente. Só que eu vou entrar um pouco mais, se a gente tiver tempo, nessa ilusão que a gente tem sobre os sentidos e nas coisas que a gente consegue ver e que a gente não consegue ver e tudo mais. Mas, basicamente, ela é essa série de práticas que permite... Você já viu uma criança quando o bebê nasce? O bebê, ele não tem conceito de separação. Ele não sabe a diferença entre o corpo dele e o seu corpo. Na verdade, ele nem sabe que ele tem um corpo. Ele nem sabe que corpo é. E a melhor maneira de você entender esse processo é você olhar um neném. Porque quando você vê um recém-nascido, ele olha para você, meio que ele olha através de você. Ele não olha para você. Ele parece que o olho dele entra dentro de você e sai lá do outro lado. E basicamente, os bebês, eles são nascidos no estado de união. E o que acontece com a cultura que a gente vive, a gente começa a criar identidade. E aí a gente já entra um pouco no lance da psicoterapia e psicoanálise de Freud e Carl Jung. Que basicamente você começa a criar o seu conceito de identidade. Seu pai te dá um nome. A sua mãe te fala... esse é o tipo de roupinha que você vai usar. Esse é o tipo de comida que você vai comer. Esses são os amiguinhos que você vai poder andar. Esses amiguinhos aqui, não, eles são... mal, sai fora desses caras, sacou? E aí essa é a escola que você vai estudar. E aí esse é o tipo de música que você gosta. Então você começa a criar identidade. Imagina, sei lá, imagina que isso é transparente, saca? E aí você pinta esse frasco, que é a sua roupa, é a sua identidade, você coloca um rótulo. E aí, eu sou o Marcos Vinícius, eu sou brasileiro, eu tenho 33 anos. Aí você vai criando uma identidade, você vai criando uma conexão com essa personagem que você está criando. Porque no final na verdade, você não é nada disso. Você não é nada disso. Você não é o que você olha no espelho, você não é o que você fala, você não é o que você pensa, você não é o que você sente. Você é algo maior que isso. Sacou? Que é literalmente conectado com tudo. E a nossa identidade, o nosso corpo, essa encarnação humana, ela simplesmente acontece para que nossa alma faça esse trabalho mesmo de... Eu não diria evolução, porque eu acho que o processo de yoga é de involução. O processo de yoga não é de evoluir, porque evoluir implicita... Qual é a palavra? Implica... Desculpa, gente.
implica mais, evoluir, mais conhecimento, mais isso, mais prática, mais isso. E a gente já sabe que isso é spiritual bypassing, que isso realmente toda pessoa que começa a prática espiritual, ela acha que quanto mais, melhor. Que quanto mais rápido ela for, quanto mais práticas ela fizer, mais evoluída ela vai ficar. E quem é da prática mesmo sabe que na verdade, a prática é ser mais humano mesmo. Ser mais aberto. Estar em união não só com tudo que engloba esses elementos que você é, como o seu rótulo, como quem você acha que você é em termos de personalidade e tudo mais, mas conexão com as pessoas ao seu redor, conexão com o mundo ao seu redor. Então, o processo ele é de involução, para a gente voltar mesmo ao que a gente era quando a gente era criança. Você olha criança, ela tá com fome, ela come, ela tá querendo chorar, ela chora, ela quer rir, ela ri. E ela não fica muito tipo assim, eu chorei agora eu tenho que continuar chorando, entendeu? E a gente, com a medida com que a gente começa a criar, a se identificar mais e mais com essa identidade, a gente começa a ficar mais preso a essa identidade. Então a gente começa a ficar muito, muito apegado. Então, nesse processo de involução, a gente acha liberação. Porque você vê criança briga com um amiguinho, em 2 minutos eles já estão brincando de novo. Mas adulto, nossa, se eu falar alguma coisa aqui que você discorda, já é suficiente para você, sabe, não quer, especialmente nesse um mundo. Conflito, né? Olha a situação política que está rolando. Estamos falando com um brasileiro, vamos falar de Bolsonaro e PT. O grande motivo pelo qual a gente está nesse período onde tudo que a gente fala vira uma briga. E se você falar que você é Bolsonaro, o cara já põe o dedo na sua cara e já te coloca num rótulo. Se você falar que você é PT, o cara já põe o dedo na sua cara, já te põe num rótulo. Tudo isso é separação. Tudo isso é a gente preso naquela história de que eu me identifico com uma coisa e você se identifica com outra coisa, e o fato de você pensar diferente de mim significa que você vai ser uma ameaça para o meu modelo, meu sistema de vida. Então, como a yoga poderia ser muito importante nesse momento, seria muito importante trazer união, onde dois lados, por mais diferentes que sejam, eles possam conversar, eles possam estar juntos. Porque no final das contas, a gente está no mesmo barco, todo mundo. Todo mundo. Eu aqui na Austrália, você aí no Brasil, seja de qualquer parte. A gente pode estar em países diferentes, mas a gente está no mesmo barco. No mesmo barco. Sacou? E fazemos exatamente. Fazemos parte de um todo, na realidade, né? Então, exatamente. Um comentário aí agora. Um certo, o outro errado. Exatamente. E para explicar isso de certo e errado, é o esquema de dualidade. De toda vez que você tem sim, você vai ter o não. Toda vez que você vai ter o bom, você vai ter o errado. Toda vez que você vai ter o bom, você vai ter o ruim, ou certo ou errado, preto ou branco. E é dualidade. E essa dualidade, de acordo com o Buda, com o hinduísmo, com o budismo, é literalmente a causa de sofrimento. Então, se a gente sai desse esquema onde a gente é tão linear, tão duro, tão cabeça fechada, onde ou é preto ou é branco, se a gente sai dessa ideia, se a gente dá um passo para trás e vê todo o cenário, a gente entende que, peraí, não é porque o cara é Bolsonaro que ele é isso, não é porque necessariamente o cara é PT, ele é isso, não é porque o cara gosta de rock, ele tem que ser isso, não é porque o cara gosta de sertanejo, ele tem que ser isso. Eu acho que essa é um crime que eu sou culpado. Eu, durante muito tempo, fui e ainda me pego nesses padrões de separação.
E a minha prática é simplesmente repensar esses padrões de comportamento e como é que eu posso ser mais inclusivo? Como é que eu posso, literalmente, estar disposto a conversar com pessoas que pensam o oposto de mim? Entendeu? Eu acho que eu saí um pouco da vertente aí Não, tá do ótimo, tá rolê, ótimo. né? Essa é uma linha de pensamento, assim, que eu acho que é a linha que traz, de uma certa forma, a contribuição, até que prática para a vida das pessoas, né? Porque, enfim, a gente não tá, de novo, a discussão aqui não é o yoga enquanto uma prática física, né? É o Definitivamente. yoga internalizado na sua vida e no seu dia a dia, né? Para Definitivamente. você não se isolar, né? Ah, eu pratico yoga quando eu vou na academia. Tem alguém perguntando aqui se a live vai ficar salva, vai ficar salva. Fica tranquila e depois a gente disponibiliza também. Mas assim, como que o yoga, como que a gente consegue trazer essas ferramentas, como você mesmo falou, do yoga, pro dia a dia, né? Então, analisar um pouco mais profundo e ver que o yoga, ele é muito mais uma filosofia de vida do que uma prática física, né? E como você mesmo falou, em algum momento da vida, a gente decide se separar pelas coisas que vão sendo impostas, por tudo que a gente vem sendo alimentado, né? Existe essa quebra. A criança pura, que faz parte do todo, e criou a identidade e começa a atrair e a adicionar alimentos e mais alimentos que vão fortalecendo essa separação, né? Então, só para resumir isso tudo que você falou, para ver se eu entendi, se o pessoal também compreendeu, é isso. O yoga, ele vai, de uma maneira externa, começar a trazer elementos para que a gente vá voltando cada vez mais para dentro da gente, né? E gerando esse senso de união de novo, né? Com o todo, né? Para lembrar que a gente faz parte do todo. E mais que lembrar, para que a gente sinta que faz parte desse todo. Na verdade, yoga imagina que yoga é Google Maps. Google Maps? Aí ficou fácil. O yoga é um Google Maps. Ele é basicamente um Google Maps que te leva para você mesmo. Que literalmente te leva de volta para casa, saca? E para casa que eu digo é literalmente naquele estado que eu falei de união com tudo, que um bebê nasce, que é o estado de bliss, de total bliss. Bliss seria tipo uma bênção? Não, bliss seria não necessariamente. Bliss seria o estado de basicamente com tudo, saca? Paz, tranquilidade, é uma junção, paz, tranquilidade, tudo, com tudo, entendeu? E deixa eu dar uma ideia de dos aspectos da yoga. Tem uma parte do yoga que chama Raja Yoga, que também é conhecido como Ashtanga Yoga, mas não Ashtanga da prática física do Patabi Joyce, mas Ashtanga dos 8 passos, 8 braços da yoga, saca? 8 camadas da yoga. E de 8 passos, eu vou explicar para vocês como é que, só para vocês terem uma ideia. De 8 passos, os 2 primeiros, eles são basicamente um código moral. Basicamente, o intuito disso é de purificação das ações. Aqui estão as coisas que você tem que praticar e aqui tem as coisas que você não pode fazer, saca? Com o objetivo de alcançar liberação e liberdade. E se você parar para pensar, as suas ações, elas são uma ponte entre você e as pessoas. As suas ações, elas ou fazem as pessoas virem até você, ou elas afastam as pessoas de você, saca? Então, basicamente, nesse processo de purificação, você já começa a cura de muita coisa, saca? Com você mesmo e com muita gente. E para quem não sabe, eu não sou só um professor de yoga. Eu sou
Bom, agora eu tô estudando para ser outra coisa, mas na verdade, eu faço coaching de pessoas através do sistema da yoga. E às vezes os meus clientes, eles vêm com uns problemas, para mim, por exemplo, problema com o pai, com a mulher, às vezes com o namorado, ou com a namorada, ou às vezes até mesmo com o trabalho. E as práticas que eu faço com eles é exatamente caminhar nesse caminho da yoga. No momento, basicamente eles vêm a mim, eles contam essa história do qual é o problema deles. E eu dou uma série de práticas para eles que, basicamente, se eles continuam praticando essas coisas, como eu te falei agora, esse processo de purificação das suas ações, você já começa a ver que muito problema que você acha que você tinha já começa a cair. Muito já começa a derreter. Então, você tem esse processo de purificação das suas ações. E aí, o terceiro braço da yoga é ligada mais à parte física, que a gente chama de asana, que a gente chama de... Acho que em português a galera chama de asana, uma coisa assim. Mas é asana. E a parte que... na verdade, asana é o sânscrito. Sânscrito, a palavra sânscrita para tentar, literalmente. Mas que nesse mundo que a gente vive, asana virou ficar de ponta cabeça, de pôr o pé atrás do pescoço, entendeu? Uhum. Mas, na verdade, milhares de anos atrás, era simplesmente você sentar a bunda no chão ou no colchão e sentar. Sacou? Senta e vamos agora começar o processo, porque daí você sai da ponte que liga pessoas até você e no terceiro braço você começa a trabalhar em você, que é o seu corpo físico, saca? E nessas práticas físicas que as pessoas hoje conhecem como yoga, mas que na verdade é só um dos aspectos da yoga, nessa prática física o intuito é você liberar energia, você liberar os seus caminhos energéticos do seu corpo, que na China eles falam de nadis, esqueci. Enfim, não vou entrar nesse coisa, porque aí eu já começo a viajar muito. Mas pensa que você tem um monte de veias, do mesmo jeito que você tem um monte de veia no seu corpo que leva sangue para todo lugar, e artérias e tudo mais, você tem as mesmas coisas acontecendo no nível energético, saca? Então a prática física ela é literalmente para abrir esses caminhos energéticos, principalmente na sua coluna, saca? Você tem caminho energético que leva a energia para cima e para baixo, e quando a sua coluna está comprometida, você não consegue sentar, enfim. Quando você trabalha no seu corpo e você abre seu caminho, seu corpo energético também, aí você começa a trampar com a sua respiração. Você entende que as ações são a ponte para o seu corpo, para você, das pessoas do mundo externo para você, e a sua respiração vai ser a ponte entre você e a sua mente. Então a respiração é o quarto passo desse processo. E é o que liga agora as práticas de focos, de foco, de atenção e entrando em meditação. De acordo com o Raja Yoga, você começa, quando você pratica a respiração, pranayama, você entra num estado de praticar, focar no que está dentro de si. Sair fora do pouco dos seus sensos, saca? Das coisas que você vê, das coisas que você encosta, das coisas que você escuta, sabe, degusta, escuta. E você sai desse lance e depois disso você começa a praticar foco. E o goal dessa prática em específico é focar em um objeto por 12 segundos. Agora, pensa você... Todos vocês que estão assistindo e que vão assistir essa live, me fala quantos segundos você consegue focar numa coisa. Se eu falar para você fechar o seu olho agora... Parece que é fácil, né? Só de você falar assim, 12 segundos. 12 segundos é de boa.
Mas deixa eu falar. Faz um teste. Fecha o seu olho agora. Foca na sua... Dá uma respirada funda, uma respirada... Inspirar e expirar. E tenta inspirar e expirar por 5 vezes. E me conta quanto tempo vai demorar para você perder sua concentração. Eu vou fazer isso depois para não passar vergonha aqui ao vivo. É a coisa mais impressionante, porque na medida que você toma a primeira inspiração, você faz... Nossa, que gostoso. Aí você já na medida que um pensamento já pega a sua atenção, né? Você já fora. Volta fora. De novo, para o estado de zero. Você pratica foco por 12 segundos, o próximo passo é manter esse foco 12 vezes os 12 segundos. E aí isso é meditação na yoga. Quando você consegue focar sua atenção numa coisa, num objeto, por 12 vezes 12 segundos. Saca? Eu não estou falando nome de sânscrito, eu não estou falando o nome dos passos para você não ficar muito preso nesse esquema. E depois que você mantém 12 vezes 12 segundos, para entrar no esquema de união com tudo, 12 vezes, 12 vezes, 12 vezes. Quando você mantém o seu foco 12 vezes, 12 vezes, 12 segundos, você entra no estado de samadhi, que é a união com tudo. E, na verdade, é quando o seu objeto de foco, vamos supor que eu decidi focar nessa tampinha dessa garrafa. É quando esse objeto desaparece. E já não tem mais nada para focar. Nada mais substitui, né? Exatamente. Então, se você entende, quando a galera me pergunta como que a yoga poderia me ajudar, eu falo, se você parar para pensar bem, se você é uma pessoa que não consegue focar em nada, você é uma pessoa que não é presente. Ponto. Se você não é presente, você não consegue sentir suas emoções. Você não consegue sentir a emoção do seu parceiro. A sua mulher vai estar falando com você, seu amigo vai estar falando com você sobre os sentimentos deles. Você vai estar pensando no que responder. Você não vai estar ali realmente pensando no que ele está falando. Saca? A sua mulher vai chegar do trabalho super chateada e querendo abrir o coração com você, e você vai ficar totalmente alienado do sentimento dela. Seus filhos vão chegar para falar com você e você vai ficar totalmente separado do sentimento dele. Então, tudo que vai acontecer é esse momento de desconexão. Quando você pratica essas coisas, quando você pratica rever os seus atos, quando você trabalha no seu corpo de uma forma onde você nutre seu corpo e não leva seu corpo a um extremo de cansaço físico ou de dano físico, que às vezes a gente vai para academia, a gente quer trabalhar sempre pesado e tudo mais, e a gente se machuca e tem postura ruim. Se a gente trabalha para alinhar o corpo, para alinhar a respiração, para alinhar a sua habilidade de ficar presente, foco, tudo na sua vida vai mudar. Tudo na sua vida vai mudar. Marcos, e assim, quando você falou, né, da questão da gente não ouvir. Então, a atenção plena, que na verdade é a prática de mindfulness, né? É justamente isso. É um dos fatores, até eu diria, primordiais hoje na sociedade, visando a sociedade, sem a gente pegar um grupo específico, mas enquanto sociedade, a atenção plena é uma falta muito grande que existe e uma das coisas que mais causa essa separação, né? Que nem você falou, você vai chegar em casa e você a pessoa que tá ali quer ser ouvida, né? Ela quer compartilhar alguma coisa com você. E a gente não percebe que a gente não tem essa menor habilidade de estar presente ouvindo qualquer pessoa que seja, né? Porque a gente está formulando a nossa resposta, porque a gente não tem essa habilidade de estar presente, né? A gente não tem a habilidade de estar presente consigo mesmo.
A gente não Exato. consegue ficar presente com as coisas que a gente sente. Como daí que a Deixa gente eu... vai ficar, né? Enfim. Ó, só pra gente ficar atento no tempo aqui, a gente tem mais 12 minutos pra gente não Fechou. extrapolar, senão a live corta a gente no meio. Beleza. Mindfulness. A galera... Realmente, quando você começa a praticar mindfulness, é colocado para você como a sua habilidade de focar, estar totalmente presente. A verdade é que ninguém consegue ficar totalmente presente. Porque, enfim, a não ser que você tenha um caso de demência muito, saca? Ou de autismo muito ferrado, saca? Uhum. O lance literalmente de mindfulness, na minha opinião, e na opinião de um dos meus professores, Michael Stone, ele traduz isso como openness, como a sua habilidade de ficar aberto a tudo. Porque quando você está presente com seus sentimentos, você está aberto a tudo. Porque à medida com que você está na sua cabeça, você já está fechado. Se você está no mundo das ideias, formulando respostas, formulando sua defesa, se defender de uma coisa que a sua mulher está falando, que o seu parceiro está falando, que o seu amigo está falando, às vezes seu amigo vem para te falar alguma coisa, para te dar um conselho, para te falar, hey, cara, tem essa coisa aqui que eu acho que a gente precisa alinhar e tudo mais na nossa amizade, mas aí você entra no esquema de defesa, você não está aberto. Você não está mindfulness. Você não está mindful. E o que acontece, a gente entra nesses padrões e toda vez que acontece alguma coisa com a gente entra, a gente deixa essas impressões digitais, imagina num vidro, saca? Que é transparente. Uhum. Cada coisa que acontece com a gente, cada hábito que a gente tem, a gente põe o dedão naquele vidro. E tem tantos dedões que você colocou tantas vezes na sua vida, ou que outras pessoas que chega uma hora que você não consegue ver através do vidro mais. A gente chama de samskara, que é basicamente todos essas cicatrizes energéticas de coisas que aconteceram com você, que é simplesmente fruto dos seus atos também, saca? Então, a yoga, ela te dá uma série de práticas que quando você começa a estar mais presente, você começa a ver esses padrões de comportamento. Todas as vezes que a gente tá sozinho, que a gente tá entediado, que a gente vai e compra um chocolate, ou que a gente vai e compra, ou sei lá, os caras entram num site pornô, ou as minas vão e entram numa parada para comprar alguma coisa, entendeu? Ou que a galera espiritual, que está começando o processo espiritual, começa a fazer qual que é a próxima prática que eu preciso fazer para ficar enlightened? Qual que é a próxima meditação que eu vou fazer para eu colocar no meu Instagram para eu falar que eu sou, sabe? Espiritualizado. E você pode saber que a pessoa que realmente fica nessa ânsia do mais, você já entende que ela não tá... Que aquele é o processo dela. Que às vezes você precisa... Como eu passei. E eu fui muito profundo nisso também. De estar essa pessoa de que eu queria a próxima tipo de meditação. Próximo jeito de fazer jejum. Próximo banho de gelo. Enfiar numa banheira de gelo. Ou qual que é a próxima coisa que vai me fazer ficar mais forte. E no final das contas, eu percebi, com a ajuda dos meus professores, e aí por isso que eu acho que é muito importante você ter um professor, você entende que isso também é só uma viagem do seu ego também. Que, na verdade, menos é mais. Que quanto mais você, ao invés de você focar em coisas externas para você, quanto mais você pratica se ouvir, e estar presente consigo mesmo e com todo mundo que é parte do seu universo. Isso é a prática. Isso é yoga. Porque isso é união consigo mesmo, com suas emoções, com seus dramas, com seus fantasmas, com seus traumas. E todo o trabalho que eu faço com os meus clientes, e agora eu estou estudando para ser com um cara que chama John Wineland. Ele é americano. E a gente usa muito Tantra e Budismo para fazer coaching de
casais e de homens dentro de um relacionamento. Então, você entende que a prática do yoga e do budismo, que é karna entrelaçado em uma certa forma, ela pode te ajudar em tantos níveis. Então, ela vai te mostrar como ser melhor ser humano. Uma melhor esposa, uma melhor mãe, uma melhor filha, um melhor amigo, que é o que a gente mais precisa. Entendeu? Quantas vezes você vai querer falar com seu amigo ele se preocupa muito mais em te dar um conselho do que ouvir você, entendeu? Então a gente começa realmente a repensar todos os nossos relacionamentos, seja amoroso, seja com tudo. E aí a gente entra no estado de união. Ficou bem bagunçado essa live, porque eu viajo, né? Mas... Não, mas, ô Marvin, na verdade, o que você falou, tudo que você falou faz muito sentido e eu acho que esse tipo de conceito, né, e esse tipo de diálogo, ele tá muito em falta hoje, né, na vida das pessoas. Então, a gente fala muito mais justamente do que é supérfluo, do que é fútil, do que geralmente não é a essência do que vai possivelmente causar uma transformação na vida das pessoas, né? Então, quando eu falei com você para a gente fazer essa live de como o yoga pode contribuir na vida das pessoas, era exatamente tudo isso que eu queria, enfim, gerar de conteúdo para essa galera, porque o yoga, ele é muito mais, né? Ele é muito mais. Ele é tudo. Ele é o todo, né? Ele mudou a minha vida. E quanto tempo a gente ainda tem? A gente tem 8 minutos. Tá, só uma coisa. A gente ficou... Por causa de internet e por causa de Instagram, por causa de Facebook, e no Brasil, desde a época do Orkut, a gente está criando uma cultura de intolerância muito radical. Onde a gente só vai andar com pessoas que acreditam, que nunca desafiam a gente. A gente só vai andar com pessoas que concordam com a gente das coisas que a gente pensa, que ouvem mais ou menos o mesmo tipo de música, que são mais ou menos da mesma caixinha. Que estão dentro da mesma bolha. E quando a gente fica dentro daquela bolha, você olha no Brasil o que acontece com todos os condomínios residenciais, basicamente essas bolhas sociais, onde se você ganha o mesmo tanto de grana, se você pode comprar a casa daquele tipo de valor, você vai morar com esse tipo de gente que vive, e aí as escolas que você vai são do... Então a gente fica nessas bolhas. E nessas bolhas a gente fica fisicamente e energeticamente impedido de lidar e aprender a lidar com a diversidade. Literalmente incapaz de lidar com a opinião adversa. E você olha, todas as vezes que você aprendeu mais na sua vida são as vezes que você saiu dessa caixa. Sim. São as vezes que você passou por um momento de sofrimento muito tênue, muito intenso na sua vida, que te fez sair daquele casulo, saca? E esse processo é muito doloroso, é muito desconfortável. E a gente tá literalmente uma cultura em que a gente tá buscando cada vez mais o conforto. Tá frio, a gente liga o aquecedor, tá calor, a gente liga o ar-condicionado. A pessoa tá me enchendo o saco, eu vou cortar essa pessoa da minha vida, eu vou bloquear essa pessoa do Facebook. É uma pergunta aqui da Cá, mas não temos que andar com quem tem afinidade conosco? Com a gente? Cá, você pode andar com pessoas que têm afinidade, com certeza. O que eu estou propondo é que a gente também abra a janela e a porta para ouvir opiniões diferentes. Porque se você imagina, coloca a consciência como se fosse uma cidade. Imagina a consciência como se fosse uma cidade. Se você vive numa casa, você vive num lugar dessa cidade em particular. Viver em afinidade e conviver com pessoas que você tem afinidade é como se você estivesse andando só ao redor do seu bloco, ao redor do seu quarteirão.
na sua quadra. Como vocês falam em São Paulo? Quadra? Quarteirão mesmo. Quarteirão. Imagina, e quando você se permite conversar e entender e se abrir para pessoas diferentes, de diferentes classes sociais, diferentes bolhas culturais e sociais. Opiniões mesmo, né? Opiniões. Você literalmente expande a sua consciência. Você vai ser aquela pessoa que não é aquela pessoa quadrada, como o que acontece nos Estados Unidos. Porque, vamos falar a verdade, o racismo, ele não é muito diferente de você ser petista e reclamar do Bolsonaro e vice-versa. Ele é simplesmente você achando que você é parte de um grupo que é melhor que o outro. Ponto. Sim. Ponto. Saca? Ô, Marvin, o que você falou sobre sobre a gente não querer encontrar pessoas que desafiam a gente, porque esse é um grande medo, né? A gente, enfim, a gente não quer ser desafiado, a gente não quer ser colocado numa situação em que a nossa opinião vai ser desvalidada, né? O ser humano ainda tem essa dificuldade de lidar, mas isso, como você falou um pouco antes também, é a falta da gente se abrir e receber mais, né? Deixa eu receber, né? Então, quando a Ká fala assim, a gente tem que andar com quem a gente tem afinidade, não temos, né, que andar com quem tem afinidade, é legal você poder partilhar também ideias, né? Que nem quando a gente senta na mesa de um café e a gente vai trocar uma ideia e a gente vai falar de assuntos que as pessoas têm um mesmo propósito a respeito ali e discutem e vão mais deep. É legal isso. Só que você ouvir uma opinião diferente, na verdade, traz uma oportunidade, primeiro, de você aprender, porque você tem que partir do princípio que você nada sabe, essa que é a realidade, né? E outra que te expande mesmo a consciência para você avaliar as coisas por uma perspectiva que você ainda não tinha. E neurologicamente falando, o que acontece quando você tem experiências diferentes, você literalmente ativa outros neurônios no seu corpo, no seu cérebro, que formam outras sinapses, que basicamente você está ficando mais inteligente. Sim. Neurocientificamente falando, quando você se expõe a experiências diferentes, você está ativando outras partes do seu corpo, do seu sistema neurológico, que te fazem sentir e entender e ver coisas de uma forma diferente, entendeu? O ser humano, ele tem uma resistência à falha. Ele detesta falhar. Ele detesta perder. Ele detesta... E você olha todas as pessoas que mudaram o mundo, eles poderiam até ter esse medo, mas eles não deixaram esse medo parar eles. E erraram muito, né? Para conquistar tudo que muito, se fuderam. Eu sou um cara que caga no pau direto. Falando português bem claro. Eu faço merda direto. Quem não? Direto. E às vezes eu sou muito duro comigo mesmo, porque eu falo, porra, estudo tanto e ainda assim eu faço erro. Mas o lance também é ficar sempre com compaixão mesmo. E entender que a gente tá aqui para viver a vida, para ser humano. Não essa história de ser mais espiritualizado que o outro. Temos um minuto. Temos um minuto. É isso, galera. Vamos finalizar aí com... Faça aí uma mensagem, um resumo dessa maravilha toda que você falou aí. Resumo galera, yoga pode não ser para você, mas a minha palavra que eu quero dividir é: esteja mais aberto a tudo. Há diferentes opiniões, há diferentes filosofias, há diferentes classes sociais, há diferentes níveis culturais. Esteja aberto, porque ficar fechado é a pior... Enfim, eu não vou falar nada, você sabe. Causa muito mais sofrimento, né, do que traz de coisas boas pra gente. Eu concordo com o Marcos. Me adiciona no Instagram, se você tiver alguma... coloca o meu Instagram na descrição, e se você tiver alguma dúvida, me manda mensagem, galera. Manda mensagem. A gente vai provavelmente em breve, vou finalizar rápido aqui, que tá segundos, a gente vai provavelmente em breve marcar, porque é papo que não acaba mais, né, tem muita coisa. Não acaba mais. Vamos segmentar por próxima vez. Exato, a gente vai quebrando em temas aí. Mas muito obrigada por quem participou. A live vai ficar disponível 24 horas. E a gente marca uma próxima muito em breve.
Tá bom, gente? Fechou. Obrigada, Beijo pra todo Mark, mundo. pelo conhecimento. Até mais. Obrigado, Gil. Gente. Até mais. Beijo. Tchau.